Você já sentiu aquele momento em que o dia termina e a casa parece maior do que deveria? Não é o silêncio comum. É algo mais sutil e insistente, como se o ar estivesse carregando uma ausência que você não consegue nomear direito. Você termina as obrigações, apaga as luzes, e quase sem perceber, a mão já procura o celular. A tela acende, por alguns minutos. O mundo parece responder. Alguém curtiu, alguém visualizou, alguém deixou um comentário. Você sente um alívio breve, quase imperceptível. Depois a tela escurece novamente, e aquela sensação volta, mais pesada que antes. Muita gente vive assim hoje, continua cumprindo horários, sorrindo em reuniões, respondendo mensagens com educação, mas carrega dentro de si uma distância silenciosa que cresce devagar. É como se existissem duas versões de cada pessoa. Aquela que aparece para o mundo, e aquela que fica sozinha com os próprios pensamentos quando as notificações param. Essa distância não surge de repente. Ela se constrói em gestos pequenos que parecem inofensivos. Um vídeo a mais antes de dormir. Uma verificação rápida ao acordar. Uma foto tirada não pelo momento em si, mas pela reação que ela pode provocar, com o tempo. O hábito muda a forma como percebemos a realidade. O que começou como ferramenta se transforma em refúgio, e o refúgio, aos poucos, cobra um preço que raramente reconhecemos no início: a mente, que foi feita para buscar conexão e significado. Encontra nas telas uma fonte constante de sinais de pertencimento. Cada notificação funciona como uma confirmação rápida de que ainda existimos, de que ainda somos vistos. O cérebro responde liberando dopamina, exatamente como foi projetado para fazer em situações de laço social real. Só que aqui a recompensa é artificial. Medida e sempre insuficiente, o resultado é um ciclo que se alimenta sozinho. Quanto mais tempo passamos nesse fluxo, mais difícil se torna estar presente no mundo que não pisca. Não atualiza e não reage imediatamente. Conversas cara a cara começam a parecer lentas. Momentos sem registro parecem vazios. A capacidade de simplesmente estar, sem documentar, sem compartilhar, sem performar, vai se enfraquecendo como um músculo que deixou de ser usado. Você já reparou como, depois de horas imerso nas telas, o mundo físico perde um pouco da cor? Os sons chegam mais abafados, o próprio corpo parece distante. Como se você estivesse observando a própria vida através de um vidro levemente embaçado. Não é exagero. É o efeito de uma atenção que passou tempo demais dividida entre duas realidades, a virtual e a física, e no meio delas fica uma névoa sutil que nos separa de nós mesmos. Dentro dessa névoa, as relações também mudam de textura. Amizades que antes se sustentavam em olhares longos, silêncios confortáveis e tempos sem agenda agora sobrevivem em mensagens rápidas e stories que desaparecem em 24 horas. O afeto se torna mensurável em números. A intimidade se resume a respostas ágeis. E quando finalmente estamos juntos de verdade, sem intermediários digitais, muitas vezes falta prática, falta paciência, falta coragem de deixar o momento se desenrolar naturalmente. Sem filtro, não se trata de dizer que todas as conexões digitais são falsas. Algumas são bonitas e profundas. O problema está na proporção. Quando a maior parte da nossa vida social acontece dentro de ambientes projetados para maximizar engajamento, a capacidade de cultivar laços que exigem vulnerabilidade, tempo e reparação vai se atrofiando. Começamos a performar versões de nós mesmos que recebem mais atenção e, com o passar dos meses, essa performance pode começar a parecer mais real do que quem realmente somos. Existe uma dor particular nisso tudo. Não é a solidão clássica de quem está fisicamente sozinho. É uma solidão mais sofisticada. A de estar rodeado de vozes e ainda assim se sentir invisível naquilo que realmente importa. É carregar histórias inteiras que nunca são contadas porque não cabem em um post. É sentir que sua vida interior está se tornando um arquivo que quase ninguém abre. É saber que centenas de pessoas podem ver sua imagem. E, mesmo assim, ninguém enxergar de verdade o que está acontecendo por trás dos olhos. Muitos evitam olhar para essa dor diretamente. Preferem manter o fluxo constante de estímulos, porque parar significa enfrentar uma pergunta incômoda. Quem sou eu quando ninguém está assistindo? Quando não há curtidas para validar? Quando não há stories para narrar?
Quando o dia não precisa ser editado para parecer interessante? Essa pergunta assusta porque no começo, a resposta pode ser um vazio. Mas é exatamente nesse vazio que algo verdadeiro pode começar a nascer. A boa notícia é que a mente humana tem uma capacidade extraordinária de se readaptar. Quando reduzimos o tempo de tela de forma consistente, não é apenas a ansiedade que diminui. Surge uma sensação de retorno gradual a si mesmo. As cores voltam a vibrar com mais intensidade. As conversas ganham camadas que estavam faltando. O tédio, tão temido, recupera seu valor. Porque é no tédio que a criatividade e o pensamento profundo encontram espaço para respirar. Imagine voltar para casa e simplesmente estar. Sem rolar o feed. Sem verificar mensagens. Apenas sentir o peso do corpo no sofá. Ouvir os sons da rua entrando pela janela. Perceber o ritmo natural da própria respiração. No início pode ser desconfortável. A mente vai querer preencher o espaço. Mas se você resistir por alguns minutos, algo muda, a atenção, que estava fragmentada, começa a se recompor. Você nota detalhes que ignorava há meses. Uma planta que cresceu, o jeito como a luz incide no chão, o som da própria voz interior, voltando a se fazer ouvir. Essa reconexão com o imediato abre espaço para uma intimidade diferente consigo mesmo. Pensamentos que antes eram abafados pelo ruído constante voltam à tona. Emoções adiadas são finalmente sentidas. Sonhos que haviam sido deixados de lado por parecerem menos urgentes que uma notificação reaparecem. E paradoxalmente, quanto mais você se reconecta consigo, mais capacidade ganha de se conectar de verdade com os outros. Não se trata de abandonar a tecnologia. Seria ingênuo. Trata-se de recolocar as coisas em seus devidos lugares. De usar as ferramentas sem deixar que elas nos usem, de escolher conscientemente quando entrar e quando sair. De proteger espaços de silêncio e presença como se fossem os bens mais valiosos que possuímos, porque de certa forma são. O caminho pede gentileza, não rigidez. Ninguém se reconecta consigo mesmo através de cobranças ou perfeccionismo. Começa com curiosidade honesta. Por que peguei o celular agora? O que eu estava evitando sentir? O que eu realmente preciso neste momento? Perguntas simples, feitas repetidamente com sinceridade, vão desmontando o automatismo, com o tempo. Surge uma liberdade nova e silenciosa. A liberdade de não precisar performar o tempo inteiro. De não transformar cada experiência em conteúdo, de guardar momentos só para si. Como um jardim particular que ninguém mais precisa visitar, essa privacidade emocional não é egoísmo, é oxigênio, é o que permite que, quando decidimos compartilhar, o que sai seja autêntico. E aqui está o paradoxo mais bonito. Quanto menos buscamos validação externa de forma desesperada, mais as conexões reais se fortalecem. As pessoas sentem quando alguém está verdadeiramente presente. Elas percebem quando o olhar não está dividido. Quando a escuta não é interrompida. Quando a conversa não serve como material para uma futura postagem. A presença plena tem um magnetismo que nenhum algoritmo consegue reproduzir. Haverá recaídas, dias em que o velho hábito volta com força. Momentos de solidão que ainda doem. Isso faz parte do processo. O importante é a direção geral. Cada vez que você escolhe voltar para si, fortalece o músculo da atenção. Cada vez que resiste à urgência de checar, expande sua tolerância ao desconforto necessário para crescer. Cada vez que prioriza o real sobre o virtual, recupera um pedaço de si que estava sendo trocado por fragmentos de dopamina. Imagine. Daqui a algum tempo olhar para trás e perceber que recuperou a capacidade de estar entediado, de sonhar acordado, de amar sem documentar, de pensar sem interrupções constantes. Imagine poder dizer, com tranquilidade, que sua vida interior é rica o suficiente para não precisar de plateia o tempo todo. Imagine relações que não dependem de métricas para se sustentarem. Imagine um silêncio que não assusta mais. Porque dentro dele você finalmente se reconhece. Essa não é a promessa de uma felicidade constante e perfeita. É uma proposta de integridade, de viver de forma mais alinhada com quem você realmente é. Em vez de com o que o sistema sugere que você deveria ser, de recuperar a autoria da própria narrativa. Mesmo que essa narrativa seja menos brilhante, menos editada e menos performática, o caminho começa agora. Em gestos pequenos,
Colocar o celular virado para baixo por 15 minutos e simplesmente estar, sentir o que surge. Observar a inquietação sem tentar resolvê-la imediatamente. Deixar que a mente, cansada de ser constantemente solicitada. Lembre-se de como descansar de verdade, porque no fundo o que buscamos através das telas não é apenas validação, é pertencimento. É ser visto, é ser amado. E a grande ironia é que esses desejos só podem ser satisfeitos plenamente no terreno da realidade compartilhada, com todas as suas imperfeições, lentidões e profundidades. O digital pode ajudar a manter contato, mas nunca conseguirá substituir o encontro real. Volte para si, não como punição, mas como um ato profundo de cuidado. Volte para o corpo que sente fome, frio, alegria e cansaço. Volte para a mente que pensa, duvida, cria e questiona. Volte para as pessoas ao seu redor que também carregam suas próprias distâncias silenciosas. Volte para o mundo que continua acontecendo. Mesmo quando ninguém registra, há uma versão sua esperando ser reencontrada. Ela não precisa de filtro. Não precisa de legenda. Não precisa de 1000 curtidas para ter valor. Ela só precisa de espaço para respirar. De tempo para existir e de permissão para não ser produtiva, engraçada ou inspiradora o tempo todo. Quando você der esse espaço, vai descobrir algo que nenhuma tela jamais conseguiu entregar. A sensação tranquila e profunda de estar em casa dentro de si mesmo. Essa casa interior é o único lugar onde a solidão para de ser paralela e começa a se transformar em companhia serena. Fique, respire, escute. O que você sente agora? Sem rolar, sem clicar, sem buscar a próxima dose. Deixe a sensação existir. Ela tem muito a contar. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja realmente pronto para ouvir.